A palavra que eu gostaria de compartilhar nesta noite é: a presença de Deus é tudo. Repita assim comigo, diga: a presença de Deus é tudo. Então, o texto que nós iremos ler, para expormos aqui, a palavra de Deus, é Êxodo capítulo 33, verso 14 e 15. Êxodo capítulo 33, verso 14 e 15. Na revista e atualizada. Israel, por favor. Está escrito assim: Respondeu-lhe, o Senhor respondendo a Moisés, né? Isso, Êxodo. Aleluia. Cadê Tiago? Êxodo, livro de Êxodo, se ficar mais fácil, Exodó, né? Mas Êxodo 33, verso 14. Eu falei Ezequiel, não, né? Não. Aleluia. Êxodo 33, verso 14 e 15. Muito obrigado, meu querido. Está escrito assim: Respondeu-lhe, Deus aqui respondendo para Moisés, né? A minha presença irá contigo, e eu te darei... Uau! Meu Deus do céu. Vou repetir. Olha, presta atenção, meus irmãos. Qual que é o título da palavra, o tema? A presença de Deus é tudo. Verso 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E aí Moisés, né, quando Deus fala isso para ele, no verso 15, aí Moisés diz assim, ó: Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria de começar essa palavra perguntando para você, né? Como que você acorda, né? Quais são os primeiros pensamentos? Quais são os seus primeiros atos? O que você faz logo quando abre os olhos ali, né? O que vem à sua mente? E eu suponho, né? Eu acho que é assim com todos nós hoje. Desde o momento que a gente abre o olho de manhã, a gente já percebe que nós já estamos correndo. Sim ou não, meus irmãos? A mente parece que desperta mais rápido do que o corpo. As notificações no celular, tá lá, avulso. Seu corpo está ali ainda acordando, mas a sua mente já está assim, ó. E há um pensamento dentro de nós. Qual que pensamento é esse, Luiz? O que eu preciso fazer hoje? Para onde eu vou hoje? O que eu preciso resolver? Parece que assim que a gente acorda, parece já que a gente não tem tempo suficiente. É assim ou não é, meus irmãos? Parece que a gente está sempre procurando algo, alcançar algo a conquistar. É assim a nossa vida. É uma vida de busca. Nós queremos buscar mais. Buscar mais o quê, Luiz? Segurança financeira. Queremos buscar um trabalho melhor. Queremos buscar um emprego melhor. Queremos resolver, né, a nossa situação financeira, um relacionamento, reconhecimento. Buscamos um futuro melhor. E quando finalmente estiver tudo em ordem, então talvez nós encontraremos descanso. Você não fala isso, mas é isso no nosso inconsciente. A gente quer segurança, a gente quer controle, a gente quer tudo resolvido para encontrar descanso. Mas será? Será que encontraremos descanso se estivermos tudo isso? Será que encontraremos descanso se alcançarmos ou chegarmos nesse lar? Seja onde seja esse lar, que eu não sei onde é, que você tem tanto buscado. Mas será, meus irmãos, que encontraremos descanso? Será que estaremos plenamente satisfeitos? Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque foi essa crise... Pode manter o texto, amado. Pode deixar o texto. Foi essa crise que Moisés enfrentou. Essa foi a crise. Qual crise, Luiz? A Bíblia diz
que o povo estava prestes a entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido aos filhos de Israel. Estava ali, na frente deles, a terra prometida, o grande destino que eles estavam esperando há anos. Estava lá a terra que manava leite e mel. Olha o contraste. Aqui está o deserto, onde eles estavam. Está o deserto, árido, seco, calor, sabe, pedras, poeira. Está aqui, eles estão aqui. E aqui do outro lado, eles estão vendo. Aqui está a terra que mana leite e mel, a terra prometida. A terra onde você planta vai nascer. A terra onde tem tudo em abundância, tem tudo para eles. E aqui está Moisés. E qual que é o dilema aqui? Deus disse para eles, ó, olha só, aqui está o povo, e Deus falou para Moisés, Moisés, eu dou a terra para vocês, a terra são de vocês. Pode colocar no verso 1, por favor? Deus disse para ele, Moisés, olha só, eu vou expulsar os jebuseus, amorreus, eu vou expulsar todos os povos, ó. Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. E ele fala no verso 2, eu vou expulsar, eu vou. Mas, no verso 3, diz a Bíblia, olha só, pode colocar no verso 2, meu amado, perdão. Verso 2, ó, enviarei o quê? O anjo, eu vou enviar um anjo com vocês, Moisés. Mas só que no verso 3, olha o que a Bíblia diz, no verso 3, olha só. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Aí o que é que Deus diz? Eu não subirei no meio de ti. Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, você vai, eu vou dar a terra para vocês, eu vou expulsar os moradores de lá, é a terra que emana leite e mel, eu vou enviar um anjo, mas só tem uma coisa, Moisés, eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. Então preste atenção aqui. A promessa, a terra estava garantida, sim ou não, meus irmãos? Mas a presença de Deus, não. E eu pergunto aqui, né? Para nós, para muitos aqui, isso já seria suficiente. Sim ou não? Imagina se Deus te dá todas as bênçãos. Tudo que você está precisando. O que você tem buscado, filho? O que está incomodando aí em você? O que você tem buscado? O que você tem almejado em Deus? Sabe, irmãos, Deus está dizendo, eu te dou, vou te enviar um anjo. Imagina Deus falando isso, né? Vou enviar um anjo, só tem uma coisa, eu não vou. Quantos de nós não nos contentaríamos com isso? Amém, Senhor, glória a Deus. Senhor, pode ficar aí, Senhor me dando as bênçãos. Amém. Talvez muitos de nós pensaríamos assim, meus irmãos. Estava tudo ali, mas Moisés, ele entendeu que não bastava apenas a bênção. Ele queria o abençoador, ele queria Deus. E aí ele faz uma oração ousada, meus irmãos. Ele faz uma oração, uma das mais ousadas da história. Uma oração que nos deixa assim espantados. Ele vai dizer no verso 15, Senhor, olha só no verso 15, ele diz o quê? Se a tua presença, então ele disse, Moisés, se a tua presença, olha lá, olha só, não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Oh, aleluia! Então o que nós vemos aqui? Nessa introdução, o que nós podemos aprender com esse texto, com essa passagem de Moisés? Em primeiro lugar, meus irmãos, a presença de Deus deve ser a nossa prioridade. Você pode repetir? Diga, a presença de Deus deve ser a minha prioridade. Você consegue imaginar isso, meus irmãos? Sabe, Moisés, o que Moisés está dizendo aqui? Senhor, eu prefiro ficar no deserto, no seco, nas pedras, com o Senhor, do que ter tudo, mas não ter a tua presença conosco. Não ter a tua presença comigo, Senhor. E preste atenção. Hoje, Deus, ele não sai de você, ele não vai embora, ele não vai te deixar órfão. O Espírito Santo habita em você e ponto final, amém? Então, como que nós iremos aplicar essa mensagem aqui? Sabe, Deus está dentro, amém. Mas será que estamos sendo guiados por Ele ou a gente vai embora na frente sem Ele? Amém, meus irmãos? Então, o que nós vemos aqui, né? E nós? Né? Muitas vezes na correria do dia a dia, nas nossas metas, nos nossos sonhos, nas nossas conquistas, no meio das pressões,
Sabe, será que nós estamos tomando decisões, avançando na frente de Deus, sem a presença manifestada de Deus? Será que estamos assim? Sabe, será que estamos ali tão focados na nossa meta, naquilo que queremos conquistar, que esquecemos do principal, daquele que vai conosco no caminho? Uau, isso é poderoso, irmão. Então, irmãos, o nosso coração, por que eu estou falando isso? O nosso coração, ele é como uma bússola. Ele é como uma bússola inquieta. Ele está sempre apontando para algum lugar, sempre querendo algo, sempre querendo mais. Seja lá onde seja esse mais. Ele está sempre querendo algo, né? Mas será que sabemos para onde estamos indo? Ou melhor, o mais importante, sabemos com quem estamos indo? Amém, meus irmãos? Moisés sabia. Moisés sabia, ele estava diante da grande oportunidade, da terra prometida, do sonho da nação, sabe, daquilo que Deus havia prometido para ele. Finalmente, os hebreus não eram mais escravos, estavam visualizando a meta, estavam visualizando os sonhos. E naquele momento, quando Deus diz: olha, eu vou enviar um anjo, Moisés, eu vou te dar tudo que você precisa, vou enviar um anjo, mas eu não vou com vocês. Eu imagino Moisés parando, olhando para o horizonte, olhando para a terra prometida e declarando essa poderosa mensagem, essa poderosa oração: se a tua presença não estiver comigo, não nos tire desse lugar. É como Moisés estivesse dizendo: eu prefiro morrer no deserto com o Senhor do que ter tudo, mas não ter a tua presença. Diga glória a Deus. Então, meus irmãos, a presença de Deus deve ser a nossa prioridade. E nós, como igreja, nós tomamos essa decisão. Nós amamos a presença de Deus. Nós queremos a presença de Deus. A gente não quer ser mais um amontoado de pessoas. Senão seria só palestra, meu irmão. Senão seria só palestra de um coach, de um profissional. Glória a Deus por eles para lá. Mas vai além disso. Nós não queremos, sabe, simplesmente vir aqui e cantar músicas, receber uma boa palestra aqui, misericórdia. Não, meus irmãos, nós queremos a manifestação da presença de Deus. E é por isso que, nesses 21 dias, nós estaremos com foco total, orando e jejuando intencionalmente. Pelo que, meus irmãos? Pela presença manifesta de Deus. Nós queremos Deus. Nós queremos Deus, meus irmãos. Nós não queremos, sabe, ter um cristianismo superficial. Nós não queremos simplesmente vir aqui para cumprir um ritual, ir para a célula cumprir um ritual. Nós queremos a presença. Sabe, tem algumas coisas, tem alguns valores, irmãos, que nós não abrimos mão no nosso meio. Tem alguns valores que a gente não abre mão no nosso meio para ser líder aqui. Tem algumas coisas que é tolerada, mas tem uma que não é. Sabe qual é, meus irmãos? É que aquele que quer ser líder, ele tem que ser apaixonado pela presença de Deus. Nós não aceitamos reuniões vazias, cultos secos, frios, sem a presença manifesta de Deus. E a minha oração que eu tenho feito: Senhor, dá-nos 100 homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Homens que amam, mulheres que amam, que são apaixonados pela tua presença. Homens que desejam ardentemente pelo Senhor. E nós, irmãos, nós abalaremos essa cidade. Nós incendiaremos essa cidade, meus irmãos. Amém. Nós não aceitamos células sem vida de Deus. Não aceitamos os nossos cultos sem vida de Deus, sem presença manifesta do Espírito Santo. Não é uma opção para nós. Nós queremos a presença de Deus. Amém, meus irmãos? E quantos vão estar conosco no jejum? Amém? Se você está nos visitando, você pode participar também do jejum conosco. Você vai buscar a Deus nos finais dos 21 dias. Eu queria, você que está nos visitando, se você quiser fazer o jejum conosco, olha para cá. Eu queria que você fizesse um desafio com Deus. Senhor, eu quero experimentar dessa presença. Eu quero ver o que vai acontecer no final desses 21 dias. Faça um teste.
Eu quero ver como você vai sair no final desses 21 dias. Amém, meus irmãos? Então a presença de Deus no nosso meio é um valor inegociável. Nós queremos Deus, nós queremos a presença de Deus. Amém, meus irmãos? É como Pedro. Sabe, Jesus pregou um sermão muito forte, muito duro. E aí Jesus, o pessoal vai embora. Deixa Jesus, lá em João capítulo 6. E aí Jesus olha para os discípulos e diz, e vocês? Em outras palavras, querem ir? Pode ir embora. Aí Pedro olha para ele assim de, oh Jesus, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Em outras palavras, eu quero é você, Jesus. Eu quero é você, autor da vida. Eu quero é você, conselheiro. Eu quero você, Pai da eternidade. Eu quero é você, príncipe da paz. Eu quero você, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero você, pão da vida. Eu quero você, luz do mundo. Eu quero você, que é a porta, que é o caminho, que é o bom pastor, que é o noivo que vem buscar a sua igreja. Eu quero você, o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Eu quero você, Jesus. Eu quero Jesus. Sabe, irmãos, e essa é a nossa identidade. Nós somos os radicais livres. É a essência nossa. Se você quer fazer parte de um mover nessa geração, você tem que ser apaixonado pela presença. Amém? Tem alguém apaixonado pela presença aqui? Levante a sua mão e diga, eu quero a presença de Deus. Eu quero Jesus. Jesus. Aleluia. A gente faz uma oração na célula, né? A gente sempre coloca os irmãos para orar uns pelos outros, né? E aí, meu Deus, pelo que eu vou orar? Pelo que eu vou pedir oração? Eu digo, meu irmão, eu quero mais de Jesus. Quero mais de Deus. Ora aí para ter mais de Deus. Essa é a nossa identidade. Para nós, meus irmãos, o viver é quem? É Cristo. Não tem outro, irmão. Sabe, eu sei que você reclama. É muita coisa na igreja, é muito evento, meu irmão. Essa é a nossa vida, não tem outra. O nosso viver é Cristo. Nós estamos estragados para esse mundo. Não tem outra vida, meu irmão. Amém, meus irmãos? Nós queremos Jesus. O apóstolo Paulo fala, Atos 20, 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor, que é o quê? Testemunhar o evangelho da graça de Jesus Cristo. Lá em Filipenses, capítulo 3, verso 8, na versão NTLH, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, meus irmãos. Na versão NTLH, linguagem de hoje, ele vai dizer assim, olha, e não somente essas coisas. Versão NTLH. Vou ler aqui. E não somente essas coisas, mas considero tudo. Algumas coisas, meus irmãos? Diga não. Vamos ler nessa aí mesmo, amém. Sim, deveras considero o quê? Tudo. E não somente essas coisas, aleluia. Mas considero tudo uma completa perda. Ele está fazendo um contraste, presta atenção. Ele está fazendo um contraste. Aqui está o mundo, certo? E aqui está Jesus. Preste atenção. E aqui o apóstolo está no meio. E ele está fazendo um contraste. E ele está dizendo o quê? Ó? E não somente essas coisas, mas considero tudo. 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 Algumas coisas. Tudo. Como o quê, meus irmãos? Perda. Comparado, ele vai comparar. Comparado com aquilo que tem muito mais, diga muito mais, valor. E o que é? Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. E ele vai dizer, olha só, aí ele vai dizer, ó, eu joguei algumas coisas, tudo, joguei tudo fora, como se fosse o quê? Uau! Esse aqui era um radical livre, meus irmãos. Aqui era o apóstolo Paulo, um radical livre. Eu joguei, não foi algumas coisas.
Sabe, eu não joguei uma parte da minha vida do mundo. Não, eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Jesus Cristo, a Cristo Jesus. Deus quer levantar homens e mulheres assim no nosso meio. Homens apaixonados, que amam a presença, que não se distraem com outras coisas. Eles querem a presença, eles querem Jesus. Aleluia. Tem alguém comigo aqui? Então declara comigo assim, diga: eu escolho você, Jesus. Diga: se a tua presença não for comigo, eu não quero seguir em frente. Diga: se não for para viver contigo, de nada vale essa vida. Uau, meus irmãos. Aleluia. É isso aí, Priscila. Sabe, meus irmãos, e preste atenção, o nosso jejum vai acontecer dia 5. Preste atenção, olha para cá. Não é um jejum por campanha, por coisas. A gente não vai estar orando simplesmente por coisas, por bênçãos materiais. Ainda que seremos abençoados, amém? Nós não estaremos, irmãos, orando por portas abertas. Ainda que eu creio que teremos portas abertas. Nós não estaremos orando por conquistas pessoais. Nós estaremos jejuando e orando porque a presença de Deus é a nossa prioridade. Nós estamos dizendo como Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos deixe seguir em frente, Jesus. Nós queremos, meus irmãos, ser uma igreja cheia da presença de Deus, sim ou não? Sabe, uma igreja que não vive apenas de evento, mas uma igreja que de fato vive um relacionamento genuíno com o Senhor. Esse é o nosso desafio. Sabe, Moisés compreendeu isso, que o maior presente de Deus para você, filho, não é as bênçãos dele, é Ele. Aleluia. Você consegue compreender isso? O maior presente de Deus para você, meu irmão, não é as bênçãos que Ele tem para você, mas é Ele. É Ele, amém? O maior presente de Deus para a senhora, minha querida, é Jesus. Porque Ele é tudo. Se você tem Ele, você tem tudo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Cristo é a nossa vida. Cristo é tudo. Amém? Agora preste atenção. Aqui é Velho Testamento. Moisés orou, dizendo: se a presença de Deus não for com ele, que ele não siga. Mas a presença agora habita em você, amém? Então, na verdade, Deus não vai embora mais. Deus não fica atrás mais. A questão é você que agora pode deixá-lo. Deus não vai embora mais. Deus não se afasta mais. É como o irmão Lourenço, né, um monge católico, no ano de 1613, um jovem que teve um encontro com Deus, e ele entendeu isso, né? E ele escreveu um livro chamado A Prática da Presença de Deus. E numa das frases dele no livro, ele diz assim, olha para cá: pense frequentemente em Deus, de dia e de noite, em seus negócios e até em suas diversões. Ele está sempre perto de você e com você. Não o deixe sozinho. Não é Deus que nos deixa mais, filho. É a gente agora que pode deixar esquecer e fazer do jeito que a gente quer. Mas Deus te chama para algo mais. Amém, meus irmãos? Então, assim como Moisés, você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de fazer essa oração? Senhor, olha só. Agora eu estou pagando, né? Aleluia. Fazendo barulho aqui, viu? Que é isso, Liz? Aleluia. Você teria coragem de fazer essa oração de Moisés, meus irmãos? Senhor, se esse relacionamento que eu estou agora, antes de ser casado, amém? Depois de casado, só que a morte separe. Você teria coragem de falar isso, Senhor? Se esse relacionamento está afastando a minha comunhão contigo, eu encerro ele agora. Você teria coragem de falar isso? Ter coragem de orar assim? Senhor, se esse emprego está me tirando da comunhão dos irmãos, da célula, dos cultos, de estar em unidade, Senhor, eu não vou.
Ou eu vou passar fome ou o senhor vai arrumar um jeito. Mas eu não vou, eu quero os irmãos. Você teria coragem de falar isso? Teria coragem de falar isso, fazer essa oração? Moisés teve. Moisés entendia isso. Sabe, se essa porta que você tanto quer se abrisse, mas Deus dissesse para você, filho, eu não estou indo por aí. Você teria coragem de retroceder e dizer, Senhor, então fecha, eu volto. Eu quero é o Senhor. Porque melhor do que a bênção é o Senhor. É você, autor da vida. É você, Pai da eternidade, príncipe da paz. É você que eu quero, Jesus. Oh, meus irmãos, Deus está levantando uma geração de homens e mulheres apaixonados por Ele. Oh, aleluia. Amém, meus irmãos. Oh, Deus. Irmãos, olha para cá. Se você viver uma vida sem a presença de Deus, quando eu falo presença de Deus, é presença manifestada, onde você percebe, onde você sente ela, é como você andar numa esteira. Você já foi para a academia e já correu na esteira? Meu Deus. Eu colocava lá, né? 10, 15. Cheguei até no 17. E você corre, você sua, o coração acelera. Só que tem uma coisa. Você não sai do lugar. Você está ali parado. A mesma coisa, meus irmãos, é a gente viver uma vida sem a presença de Deus. Você vai andar, vai rodar, vai rodopiar, vai buscar algo mais, um entretenimento, sabe? Você vai buscar a férias, você vai buscar, e não vai sair do lugar, você vai permanecer no lugar. Mas quando você tem a presença de Deus, meus irmãos, aí você começa a andar em novidade de vida, filho. E Moisés sabia disso. Sabe, ele viu a terra de Canaã, mas ele disse, a tua presença não vai comigo, não me tire daqui. Não me tire daqui. Mais importante do que a terra, eu quero aquele que me prometeu, eu quero Deus. Eu quero Deus. Tem alguém aqui que é Deus? Diga glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Olha só, irmão. Muitas vezes nós queremos prosperar, avançar. Quem não quer prosperar aqui? Eu quero, amém? Quem quer prosperar aqui? Levante a mão. Eu quero. Só que eu vou te dar um tutorial agora para você prosperar. Não muito, né, politicamente correto. Né? O que as pessoas falam para você na internet para você prosperar? O que as pessoas falam antes de dizer arrasta para cima? O que elas dizem para você? O que é prosperidade no mundo? O que é prosperidade no mundo? Eu suponho que o sucesso para o mundo, prosperidade, é você ter muito dinheiro, é você ter muitos seguidores no Instagram, é você ter reconhecimento, é você ser famoso, é você ter tudo isso. Mas na palavra de Deus, prosperidade ela é medida por um único fator. Pergunta para mim, qual é, Luiz? É a presença manifesta de Deus. A presença de Deus, meus irmãos. A Bíblia diz, lá em Gênesis, capítulo 39, verso 2. Vai falar de José. Quantos conhecem a história de José? José é um jovenzinho que tinha um sonho, foi vendido pelos irmãos como escravo. Chegou lá no Egito, foi colocado na prisão. Todo um contexto de desgraça. Não tinha um local para ele prosperar. Mas como que você vai prosperar sendo escravo? Como que você vai prosperar estando preso, não tendo a liberdade? Mas tinha uma coisa. Moisés não tinha nada favorável a ele no mundo. Mas ele tinha uma coisa. Diz a Bíblia. E o Senhor estava com José. E ele morava na casa do seu dono. E ia muito bem em tudo. Na minha versão diz aqui. E em tudo que ele fazia, prosperava. Prosperava. Por que José prosperava, meus irmãos? Diga, porque o Senhor estava com ele. Sabe você no seu trabalho? Olha para cá, você que trabalha para um patrão, sabe quando você chega lá cheio da presença de Deus, seu patrão vai olhar, ele vai perceber que você não é como os demais. Você tem algo que ninguém tem. E de uma maneira sobrenatural, você vai alcançar posições elevadas. Você não fala mal do seu patrão.
Você, pelo contrário, você o abençoa, você o honra. E porque você faz isso? Porque você é cheio da presença. Você vai prosperar no seu trabalho, meus irmãos. Você não precisa de muita coisa. Você precisa da presença de Deus. Amém. Da presença de Deus. Você não é mais trevas. Você precisa da presença de Deus, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Quantos estão compreendendo? Moisés buscou prosperidade? Diga não. Mas tudo que ele fazia, ele prosperava. Tudo ia muito bem. Maera lê o texto aqui, eu quero ler com vocês. Lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Diz assim. Qual deve ser a sua prioridade, tá? Que eu sei que tem muitos, né? Ah, é muita coisa, é muito evento, é muita coisa. A Bíblia vai falar qual vai ser a sua prioridade. Ela diz assim, ó. Portanto, está na revista atualizada, amado? Revista atualizada? Aleluia, isso. Sabia. Buscai, pois, em segundo lugar. Aleluia, os irmãos aqui. Amém. Buscai o que, meus irmãos? Em primeiro lugar. Diga primeiro lugar. Mais uma vez, diga primeiro lugar. Diga não segundo, não terceiro. Diga primeiro lugar. O que, meus irmãos? O seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você quer prosperar? Você quer ser abençoado? Você quer um relacionamento melhor? Busca em primeiro lugar a presença. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Quando você prioriza a presença, Ele cuida daquilo que você está necessitando. Amém, meus irmãos? Então isso significa o quê? Que nesse jejum, se prepare. Se você vai fazer o jejum conosco, preste atenção. Se você vai buscar a presença, se prepare, porque portas serão abertas. Sabe, se prepare, porque respostas que você tem aguardado virão. Cura acontecerá. Deus trará posições. Deus trará provisão. Mas tudo isso, irmão, por um detalhe. Nós não estamos buscando isso. Nós estaremos buscando a presença dEle. Aleluia. Se prepare. Se prepare. Algo vai acontecer nesse jejum. Amém, meus irmãos? Quantos querem aí isso? Quantos querem prosperar? Feche os seus olhos, repita assim comigo, diga Senhor, mais do que qualquer coisa, diga eu quero a tua presença. Diga isso, e eu sei que quando eu estou contigo, há favor, há graça, há descanso, há provisão. Diga a tua bondade e a tua misericórdia me persegue todos os dias da minha vida. Aleluia, diga glória a Deus. Amém, meus irmãos. Então, primeiro lugar que nós vimos aqui, que a presença de Deus deve ser o quê? Nossa prioridade. A presença de Deus deve ser a prioridade nossa. Eu queria chamar Catherine para já vir para o teclado, a gente está indo para a parte 2. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a presença de Deus traz descanso. Como é que está a sua alma? Como é que está seu coração? Como é que está a sua mente agora? Como é que está ela fervilha? Ela está fervendo, inquieta. Como é que você acorda? Como está a sua mente? Eu quero dizer para você, filho, que a presença de Deus, ela traz descanso. Lá em Êxodo, capítulo 33, verso 14, nós lemos isso. Deus fala para Moisés, Moisés, é o seguinte, a minha presença irá contigo. E como consequência disso, o que ele diz? E eu te darei descanso. Você pode falar isso para o seu vizinho, diga, Deus quer te dar descanso hoje. Deus quer te dar descanso, meu irmão. Ô, meu irmão, quando a presença de Deus é nossa prioridade, nós experimentaremos um descanso sobrenatural. Não é um descanso natural, é um descanso sobrenatural. Porque existem dois tipos de cansaço. Diga, dois tipos de cansaço.
Existe o cansaço físico. Aquele cansaço que você trabalhou o dia inteiro ali na frente de uma tela do computador, ou num cabo de uma enxada, ou fazendo uma máquina de costura. Você trabalhou o dia inteiro. Seu corpo está cansado, sim ou não? Sim, tem esse tipo de cansaço. É o cansaço físico. Mas o cansaço que eu estou falando aqui para você é um cansaço que vai além. É um cansaço da alma. É aquele cansaço, meus irmãos, que não se resolve com uma noite bem dormida. É aquele desgaste que surge, sabe, na sua mente, das preocupações, dos medos, das incertezas. É aquele cansaço que vem, sabe, daquela exaustão de quem carrega ali um peso de ter que suprir tudo ali na sua casa, na sua família. Você simplesmente não consegue descansar. É desse cansaço que eu estou falando aqui. E muitas vezes nós buscamos descanso em outras coisas. Nós buscamos descanso em outras coisas. Mas Deus disse: Moisés, a minha presença irá contigo e eu vou te dar descanso. Meu irmão, tem algo mais precioso do que deitar e dormir em paz. Tem algo mais precioso do que você andar, aleluia, em paz. A sua mente tranquila, relaxada. A ansiedade se dissipa na presença de Deus. Ela escorre pelas mãos. Seu coração aquieta-se na presença manifesta de Deus, filho. Mas você tem buscado descansar em outros lugares que não são a presença de Deus. Sabe, muitas vezes nós queremos descansar. Não, vou trabalhar. Quando eu me aposentar, aí eu vou descansar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu algum aposentado descansado? Não tem, meus irmãos. Não, mas a gente acha que o descanso está lá, depois de 40 anos trabalhando. Aí lá eu vou ter o descanso. Não vai, meus irmãos. Nós acreditamos que o descanso talvez esteja numa férias, nas viagens. A gente planeja. A gente acredita que alguns dias longe ali da rotina vai trazer descanso. Eu pergunto, meus irmãos, quantos de vocês vão para as férias e voltam, sabe, muitas vezes mais cansados do que quando foram? A gente acha que o descanso, não. Eu agora vou fazer biohacking e agora vou saber tudo, conhecer meu corpo, vou comprar uma cama melhor, vou tapar todas as brechas do meu quarto ali para ficar bem escurinho, vou colocar um ar-condicionado. A gente acha que o descanso está nessas coisas, na cama, no ar-condicionado, no frio, mas não consegue dormir muitas vezes. A gente acha que o descanso só vem quando tivermos a nossa casa própria, quando tivermos casados, quando tivermos um bom emprego. Mas lá, cada coisa que você conquista, ela vem junto com um problema. E nada do descanso. Meus irmãos, nós buscamos refúgios nas redes sociais, no entretenimento. A gente coloca uma série, um filme, e a gente se esbanja lá. E quando as letrinhas pretas, os créditos sobem, lá está o vazio novamente, a inquietação da alma, a alma gritando. Se você está assim, eu quero falar para você, isso não é normal. Não é normal, meus irmãos. Deus tem algo a mais para você. Oh, meus irmãos, quando a gente cresce, a gente quer meta, a gente quer conquistar, a gente quer avançar, mas tudo isso é insuficiente para trazer descanso na nossa vida, filho. Sabe, quando a gente conquista o descanso, parece que escapa das nossas mãos. E a pergunta é, por quê? Por que não encontramos descanso mesmo quando a gente conquista algo, irmã? Por que muitas vezes a nossa alma ainda continua inquieta? A gente conquista algo, aí a gente passa ali, 2, 3 dias, uma semana, acabou. A gente está ali inquieto. Por quê, meus irmãos? Nada disso, nada dessas coisas podem trazer o descanso para a alma, filho. Você tentar aliviar a sua alma com essas coisas do mundo é como você pegar um copinho de café desse pequenininho, de água, imagina naquele sol lá da... Qual foi o evento que a gente fez lá naquele quentinho lá? Como é?
Isso, na Arena Caruaru lá. 11 horas a gente fazendo o percurso lá. As borrachas fervilhavam, os pés, a gente via os calos assim, ai, ai. Aí imagina, presta atenção. Aí imagina você com um copinho de café, esse pequenininho de água. Aí você bebe lá no meio. Eu pergunto para você, filho, vai matar a sua sede? Meu irmão, eu acho que vai dar mais sede ainda. Assim é você tentar saciar a sua vida espiritual com as coisas do mundo, filho. É vazio. É tipo caloria vazia. Não te supre. O descanso que Deus promete não vem de um local, mas da presença. Da presença, meus irmãos. Da presença dEle. E foi exatamente isso que Moisés entendeu. Se a tua presença não vai comigo, não me tire daqui desse deserto, porque eu quero é a presença. Se eu estiver no deserto, vai ter maná. Se eu estiver no deserto, vai ter a nuvem para eu estar na sombra à noite. Se eu estiver no deserto com o Senhor, vai ter a coluna de fogo para me aquecer durante a noite, meus irmãos. Eu quero a presença. Sabe, meus irmãos, o descanso de Deus não é um intervalo, não é férias. Preste atenção, irmãos. Nada disso é errado, amém? Você pode descansar, você pode tirar férias. Eu tiro férias. Aleluia, é muito bom. Aleluia, glória a Deus. Mas é férias na presença. Não é as férias que vai me fazer descansar. Não, é o Senhor. Aleluia. Oh, irmãos, o descanso não é um intervalo, mas é a presença. Não é simplesmente parar, mas é ser preenchido pela presença deles. Quantos querem essa presença nesta noite? Estava lendo a história de um homem de Deus, de Agostinho de Hipona, né? Ou Santo Agostinho, como você queira chamar. Um homem muito estudioso. E a história conta, olha para cá. A história conta que ele era uma pessoa muito estudiosa, muito vaidosa, pecadora demais também. Que era alguém que buscava sempre mais, sempre mais. Era um filósofo, estudou filosofia, foi influenciado ali por uma seita neoplatônica, na verdade maniqueísmo. Ele buscou reconhecimento acadêmico, né, como professor de retórica. Quando ele ouviu uma palestra sobre retórica, sobre como falar bem em público, ele foi fisgado. Agostinho foi fisgado por aquelas coisas que o mundo nos fisga, sabe? Aqueles pratos. E ele foi fisgado, e ele foi atraído por isso. E ele buscou reconhecimento nisso. Estudou retórica, estudou filosofia, mas nada disso saciava ele. Aí a história conta também que ele era um grande pecador. Teve um filho fora do casamento. Grande pecador. Mas diz a Bíblia, conta a história, que ele sempre insaciável. Um rapaz muito intelectual, muito inteligente. Diz a Bíblia, enquanto ele estava em um jardim em Roma, em Milão, diz a Bíblia que ele ouviu uma música de uma criança cantando. E ela dizia assim, toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele entendeu aquilo para que ele pegasse uma Bíblia e lesse. E quando ele pegou a Bíblia, meus irmãos, ele leu o livro que mais converteu pessoas. Qual é? Romanos. Eita Deus. E ele leu o livro de Romanos, e ele abre no livro de Romanos capítulo 13, verso 13 e 14. E quando ele lê aquele texto, ele entendeu que Deus estava chamando ele para uma vida santa. Ele entendeu que Deus estava chamando ele para algo mais. E aí, por que eu estou falando a respeito dele? Porque ele se converteu aos 32 anos de idade, no ano 386 depois de Cristo. E aí ele foi estudar teologia. Ele queria Deus, ele queria mais de Deus. Ele queria Deus. Se ele era intenso no mundo, ele agora era intenso para Deus. Um rapaz muito intelectual. Irmãos, só para você ter uma ideia de quem que eu estou falando. Assim, depois do apóstolo Paulo, irmãos, uma das pessoas que teve mais influência na igreja cristã foi Agostinho de Hipona. A igreja católica chama ele de Santo Agostinho. Foi ele, para você ter ideia da grandeza do camarada. E aí, meus irmãos, é onde eu queria chegar. E aí ele faz um poema. Meu Deus. E ele diz assim, olha, no poema dele, ele escrevendo para Deus, né? Ele diz assim: ó beleza tão antiga e tão nova, tardiamente te amei. Com 32 anos, olha aí. Tardiamente te amei,
Eis que estava dentro de mim e eu lá fora. Na minha cegueira, lançava-me sobre as coisas belas que criastes. Mas tu estava comigo e eu não estava contigo. Chamaste-me, clamaste-me e rompestes a minha surdez. Brilhastes, resplandecestes e curaste a minha cegueira. Exalaste o teu perfume, respirei e agora suspiro por ti. Provei-te, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo no desejo da tua paz. E ele diz assim: o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti, ó Deus. Vou repetir: o nosso coração anda sempre inquieto enquanto não repousa em ti, ó Deus. É como Marta, mas lá está Maria está na presença dele. Você quer descanso, filho? Ele tem descanso para você. Você está cansado na sua alma? Ele tem para você, meu irmão. Essa é a nossa história como cristãos. Aleluia. Deus tem descanso para você. Fala para o teu vizinho, diga: Deus tem descanso para você, meu irmão. Oh, Deus tem descanso para você. E olha a promessa que o Senhor faz lá em Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus capítulo 11, verso 28. Ele diz assim, na versão NVT: venham a mim todos vocês que estão, o que, meus irmãos? Cansados. E o que mais? E eu lhe darei o que, meus irmãos? Descanso. Jesus está falando para você: você quer descanso? Vem a mim. O descanso, ele não está dizendo, ó, você quer descanso? Vá tirar férias e eu te darei descanso. Se aposente e eu te darei descanso. Tenha tudo e eu te darei descanso. Não, ele está dizendo assim, ó: venha a mim, venha, porque só eu tenho o descanso que você precisa, meu irmão. Só ele está dizendo para você nesta noite: venha. O descanso não é automático, o descanso não é um lugar, o descanso está na presença. Aleluia. O descanso está na presença. Ele não está dizendo venha a mim, venha a um feriado, venha a um local. Não, ele está dizendo venha a mim. Eu tenho descanso, eu vou te dar descanso. Então o descanso está disponível. Você quer? Eu quero, meus irmãos. Eu quero descanso. E durante esses 21 dias de jejum, se prepare, que você vai experimentar um descanso como nunca antes. Que você vai estar buscando a presença. Eita glória, imagina todo mundo no trabalho atormentado, pegando fogo, cheio de ansiedade, e você está lá no descanso. Você já viu um passarinho, os filhotes de um pássaro, no meio da tempestade, a mãe está lá, e eles estão lá, só fica com as cabecinhas de fora assim, ó, só olhando, tá a tempestade, o vento está aqui, ó, a neve, a tempestade, a chuva, os ventos, mas os filhotinhos estão lá, porque eles estão na presença. É isso que vai acontecer com você. O mundo pode acontecer o que for, meu irmão. O dólar pode chegar a R$20, misericórdia, está repreendido. Mas você vai andar no descanso, porque você não depende de circunstância, você depende de Deus, do Senhor. Enquanto você jejuar nesses 21 dias, Ele vai renovar suas forças. Enquanto você estiver orando ali, Ele vai aliviar os seus fardos. Enquanto você buscar a sua presença, Ele trará descanso para você. Agora a pergunta é: você quer? Eu quero. Porque Ele não é como o diabo, né? O diabo veio para quê? Para roubar, matar e destruir. O diabo chega colocando o pé na porta. Mas Jesus não. Ele chega batendo. Ele é educado. Apocalipse 3:20. Você pode projetar aí, meu amado? Apocalipse 3:20. Pode colocar na RA agora. Ele diz assim, olha: eis que estou o quê? A porta. Isso aqui ele está falando de você, do seu coração.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Eu vou tomar um café junto com ele e ele comigo. É isso, meus irmãos. Isso é cristianismo. É vida de Deus aqui, ó. Deus não está distante, Deus está conosco. Essa é a vida do cristão, meu irmão. Ele anda na presença. Você não entra na presença. Senhor, mais uma vez estou aqui entrando na tua presença. Não, 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 não. Você já está nela. Amém, meus irmãos? Você já anda na presença. Amém? Eu queria chamar os irmãos do louvor. A gente está indo para a parte final. Sabe, meus irmãos, eu creio que há um novo tempo de Deus para nós. Há um tempo de Deus para nós hoje. Jesus está falando para você que está cansado: vinde a mim. Pergunta é agora: talvez você tenha vivido a sua vida correndo atrás, de promessas, correndo atrás de respostas, de provisões, de caminhos abertos. Talvez a sua vida espiritual aqui seja marcada apenas pelas obrigações, mas hoje Deus está te chamando. Ele quer te encontrar, filho. Ele quer você. Sabe, você pode falar hoje assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu quero é Deus. Aleluia. Deus no meu trabalho. Eu quero exalar o perfume de Cristo. Eu quero passar e as pessoas percebam: aí tem alguém diferente. O que é que essa pessoa tem? Ele tem um jeito diferente, ele tem algo diferente. Não, de mim eu não tenho nada, eu só tenho impureza, fraqueza, mas eu carrego, eu como vaso de barro, eu carrego a excelência do poder de Deus. Eu carrego Jesus dentro de mim. E você pode dizer: você quer? Aleluia. Sabe, irmão, nós não queremos apenas as promessas, nós queremos o Deus das promessas. Eu queria que você ficasse de pé nesta hora. Sabe, meu irmão, se hoje você sente, que precisa dessa presença, você sente que precisa priorizar a presença de Deus acima de tudo, sabe, eu quero te convidar a dar um passo agora no seu coração. Não precisa sair do seu lugar. Eu queria que você desse um passo para Deus agora. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, diz Tiago. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja sobrecarregado, talvez você tenha tentado caminhar sem essa presença manifesta de Deus, mas hoje Deus fala para você: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.